Bom dia, pessoal. Hoje vamos gravar mais uma aula e a aula de hoje vai ser falando sobre problemas de equações, né, do primeiro grau, certo? Então aqui vai ser só breve uma explicação sobre a questão do exercício que temos que fazer e também baseado no modelo do que já tem pronto aí no exercício. Então vamos lá. A primeira coisa que falar aqui é o seguinte: considere uma função do primeiro grau, né? Aí ele dá essa função aqui, ó, e diz assim: determine os valores de x, certo? De x para que se tenha. Então, quer dizer, ó, ele vai me dar essa informação, né, ou essa aqui, tanto faz, e de qualquer forma eu vou ter que aplicar essa partezinha aqui dentro, depois eu venho aqui e aplico também aqui dentro, e nesse caso eu vou ter o valor de x. Como assim? Vamos lá. Aqui já está dizendo o seguinte, ó, onde tiver f de x, está dizendo que é igual a 5, então quer dizer que vale 5. Então eu venho, tá certo? Jogo aqui dentro. Vou fazer só a forma aqui para a gente entender o que está ali. Ó. Vou repetir tudo que está lá em cima. Diz que f de x é igual a menos 6x mais 2. Ok? Então não fiz nada, só fiz pegar essa parte aqui ó, e puxei para cá. Então vamos lá. Aqui na letra A diz que f de x vale 5. Então onde é que eu tenho f de x? Tem aqui, ó. Aqui para cá f de x. Então eu venho aqui e coloco 5. Certo? O resto eu vou repetir. O igual, o menos, o 6, o x, o mais e o 2. Eu fiz aqui só uma substituição direta. Aí nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse número 5, certo? E esse número 2, eles têm que ficar tudo em um membro só. Quer dizer, ou eu vou pegar esse número 2 e jogo ele para cá com sinal oposto. Ok? Em outras palavras, é a mesma coisa de fazer assim, ó. Eu pegar o número 5 e tirar menos 2 em ambos os membros. Tirar aqui menos 2 e tirar aqui também. Certo? Se eu tirar menos 2 aqui, então vai ficar o 5 menos 2, que é igual a menos 6x. E se eu tenho 2 e se tiro menos 2 fica nada. Certo? Não coloquei aqui porque eu já fiz o mesmo procedimento, né, que eu passei para lá. Então você tem 5 menos 2, essa continha aqui, ó, ela vai dar o quê? 3. Repetindo isso aqui, ó, menos 6x. Ok? E agora, o que é que eu faço aqui? Veja, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho esse número e ele está junto dessa letra. Então, se ele está junto, ele está multiplicando. Isso quer dizer que eu não posso fazer isso. Então, eu vou aplicar a operação inversa. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte. O número 3 já está do outro lado, eu vou deixar ele. Da igualdade. Veja que eu vou mexer só nesse menos 6. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E o x vai permanecer no segundo membro. Ele ficou desse mesmo lado aqui, ó, da igualdade. Ok? Então, isso aqui, na verdade, né, se é igualdade, isso aqui é uma equivalência, vale a mesma coisa, do valor de x ser igual a quanto? Veja, se você simplificar aqui por 3, dividir aqui por 3 e embaixo também por 3, certo? Aí você está simplificando aqui a ação, né? Então, se eu dividir por cima por 3, aqui vai sobrar 1, certo? Se eu dividir esse número de baixo por 3, 6 menos 3 vai ser 2. Esse sinal de menos aqui, né? Eu vou conservar ele, então vou mantê-lo aqui, ó. Então, na verdade, minha resposta é essa aqui, ó. E foi atendida a questão aqui, né? Determine o valor de x, que está aqui na pergunta, certo? Então, x, para esse caso aqui, vale menos 1/2 quando f de x for 5, ok? Vamos fazer agora essa próxima questão. Aliás, o item B, né? O item B já diz o seguinte, que f de x é igual a menos 10. Então, eu faço o mesmo procedimento, substituo ali. Eu gosto sempre de fazer o seguinte. Eu gosto sempre de repetir, né? A fórmula, menos 6x mais 2. Certo? Aí, veja. Mesmo procedimento. Onde tiver f de x, nessa formulazinha que é aqui, eu coloco esse número, menos 10. Então, aqui nessa fórmula, já começo com f de x. Só que ele diz que eu tenho que colocar menos 10, certo? Porque está aqui, ó, mandando fazer isso. Se vale a mesma coisa, são iguais, né? Então o resto eu vou repetir tudo. Vai ser menos 6x mais 2. Só fiz repetir.
Aí vem o mesmo caso. Veja, eu vou até mudar aqui para vocês entenderem, destacar. Ó. Esse menos 10 e esse mais 2, eles são termos semelhantes, né? Então eu posso juntar eles e fazer a operação. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar menos 10 e esse 2 aqui passando lá para o outro lado, ele muda o sinal, né? Quando ele passa para o outro lado em relação à igualdade. Então se ele está positivo, ele vem negativo, certo? Então esse 2 já não existe mais aqui. Sobra o quê? Ó? Menos 6x, certo? Aí nesse caso aqui eu vou fazer essa continha aqui. Ó. Você está devendo 10, né? O menos é como se estivesse devendo. E depois foi lá em determinado canto, ficou devendo menos 2. Então, na verdade, aqui você vai ficar devendo menos 12. Isso aqui é igual a menos 6x. Certo? Mesmo procedimento dessa parte aqui do item A, né? Eu tenho que pegar aqui esse número que está junto da letra, que é o menos 6, e tem que separar ele da letra x, né? Porque é a última etapa já. Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir aqui esse menos 12. Certo? Se esse menos 6 está multiplicando x, que número junto de letra é multiplicação. Então ele vai passar dividindo. Ok? Que isso aqui vai ser igual a x. Porque se o 6 saiu daqui, sobra o x, né? Depois do igual, sobra o x. Igual sobre o x. Então, novamente aqui, ó, existe uma equivalência, né? É a mesma coisa, né? É o se somente se. Eu vou responder a essa nova fração aqui, né? Que na verdade eu vou aplicar aqui o jogo de sinal. Eu tenho menos aqui em cima que é o 12 e tenho menos aqui. Então dois sinais de menos, menos com menos vai dar mais, certo? E aqui dá para fazer uma divisão direta entre esses dois números aqui, ó, certo? Você tem o 12 dividido por 6, dá 2. Então assim a gente termina a continha. Então o valor de x para esse caso aqui é o número 2. Ok, pessoal? Então pronto, esse aqui foi nosso primeiro exemplo, né? Vamos aqui para o segundo exemplo. E ele fala o seguinte aqui no segundo exemplo. Aqui na verdade é o seguinte, a gente vai ter que criar uma lei de formação de uma função, porque nesse primeiro exemplo que a gente fez, já tem uma função pronta, né? E como o nome do assunto é problemas, então toda vez que você encontrar uma situação desse tipo aqui, você vai ter que criar uma função, né? E criando essa função fica bem mais fácil de resolver. Que depois basta você substituir. Então vamos lá. Para o custo de uma produção de uma pequena empresa é composto por um valor fixo de... Aqui está dizendo, ó, uma coisa bem importante. O valor fixo, certo? R$ 150. Mais, que depois a gente vai fazer essa operaçãozinha, né? Mais, aí diz aqui, ó, R$ 10 por peça fabricada. O número X de peças fabricadas quando o custo é R$ 500, vai ser quanto? Então pronto, aqui uma situação bem tranquila também, né? Veja, esse f de x, eu vou chamar f de x, fazer assim, ele vai ser o que? Vai ser o custo. Certo? O x, pelos dados do problema aqui, ó, é o número de peças fabricadas. Então fazer assim, só uma abreviação, número de peças. Certo? Então, como é que eu faço uma função em relação a isso? Veja, toda vez, olha, preste bem atenção, toda vez, quando vier falando em valor fixo, quer dizer que é um número, já está aqui, ó, 150, tá certo? Aqui, ó, 150. Ele não acompanha a letra X. Esse valor fixo, ele não tem letra X. Aí quando diz assim, ó, mais ou menos, né? Ou vezes, seja lá como for, mas geralmente vai ser mais, algum valor que aqui está sendo, ó, R$ 10, vou colocar até aqui assim, ó, por peça fabricada. Então quer dizer, ó, se ele produz uma peça, ganha 10. Se ele produz duas peças, 20, né? Então, se ele produz determinada peça, então eu vou chamar essa quantidade de peças X. Certo? Então, em outras palavras, como é que fica isso aqui? Ó? Vai ficar assim, ó, f de x vai ser igual. Aí vamos lá. Como diz que o valor é fixo, veja, toda vez que falar valor fixo, não acompanha a letra. Você pega um número, independente do que tiver, e coloca aqui. Não considere esses dois zeros não, porque o centavo aqui não está dando nada. Né? 0 centavo, deixa para lá. Mais, tá aqui, ó, esse mais, aí R$ 10 por peça. Então, como é que faz? Coloca o número 10, e se é por peça, vai ser vezes x. Ok? Então, aqui já está a minha lei de formação da função.
Então diz o seguinte aqui, ó, continuando. Ó. O número X de peças fabricadas quando o custo é R$500, vai ser quanto? Então vejam, aqui eu já tenho o valor. Ó. F de X é igual ao custo. Mas aqui está dizendo, ó, o custo vai ser R$500. Certo? Então quer dizer, para ele ganhar R$500, quantas peças ele vai ter que produzir? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui R$500, né? Para você entender, certo? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou substituir. Onde tiver f de x, que aqui está dizendo, ó, f de x é igual a esse valor aqui, ó, R$500. Certo? Então coloca aqui abaixo, ó, 500. Aí eu vou repetir tudo, viu? O igual, repetir, o 150 eu vou repetir, mais 10 vezes x, que pode ser assim, ó, 10x. Ok? Mesmo caso aqui, ó, eu tenho esse número 500 e tenho esse número 150. Então eu posso fazer o quê? Eu posso tirar 150 tanto desse lado, como eu posso tirar 150 desse outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 500 menos 150 é igual, né? Se eu tirar 150 desse 150 que já existe, vai sobrar nada, né? Então na verdade aqui, ó, eu tenho 10x, que é o que me resta ainda. Ok? Vamos lá, só resolvendo essa operação aqui, ó. Você tem 500, tira 150, vai sobrar 350. Repetindo o resto, ó, o igual, o mais, o 10 e o x. Ok? Agora lembre-se, você tem um número aqui e tem aqui desse outro lado da igualdade, tem um número e uma letra. Como ela está multiplicando, você passa dividindo. Então, eu vou fazer assim, ó, 350 dividido por 10. Ok? Isso aqui vai ser igual ao x. Na verdade é o seguinte, é a mesma coisa de eu dividir por 10 aqui nesse membro e dividir por 10 também aqui nesse membro. Então, fazendo aqui abaixo, ó, se você tem 350 e divide por 10, vai dar 35, né? Aqui está bem simples, por quê? Porque na verdade aqui a gente já pode eliminar aqui, ó. É como se eu dividisse por 10, tanto por cima como embaixo. Se eu dividir 350 por 10, sobre esse número aqui, ó, 35. Se eu dividir 10 por 10, sobre esse número aqui, ó, 1. Então 35 dividido por 1 vai dar o próprio 35. E nesse caso aqui é o valor de x, né? Então, ó, tanto faz, eu só estou colocando assim para ficar mais fácil a visualização do que a gente está fazendo. Eu falei no exemplo anterior que aqui é uma equivalência. Se é uma equivalência, eu posso colocar o x sendo no primeiro membro, né? O primeiro membro é quem vem antes da igualdade, certo? Então isso aqui é a mesma coisa, não influencia em nada não.